quarta-feira qualquer, às 9 horas da manhã, uma amiga me pergunta no WhatsApp: qual é o sentido da vida? Eu, que tenho uma crise existencial programada a cada 20 dias, adorei. É o tipo de pergunta que eu gostaria de receber semanalmente, porque me intriga e porque me conforta. Não estou sozinho nesse não saber. Olá, meu nome é Yulo e este é Tudo Que Não Sei, o único podcast que você pode escutar estendendo o braço pela janela e sintonizando frequências eletromagnéticas na pontinha do seu dedo. Bela, um beijo! Minha amiga perguntou para a pessoa errada. Eu tenho dificuldade de estabelecer uma ordem hierárquica de valores e significados. Ou seja, eu não sei bem o que importa na vida. Porque o que realmente importa, diante do grão de areia que somos nesse cosmos, diante do peido curtíssimo que somos no tempo, diante da insignificância numérica que individualmente representamos em relação a todos os seres que já nasceram e morreram, aos que ainda estão vivos e aos que ainda virão. Quem se importa com o que a gente acha sobre o sentido da vida? Bom, minhas entranhas me dizem que o importante é sobreviver, certo? Eu sou capaz de coisas horríveis quando estou com fome, com sede, com frio, cansado. Se eu não estiver alimentado e protegido, o sentido da vida se torna precisamente esse. Sou bicho e preciso que minhas necessidades de bicho sejam satisfeitas. Não importa o esforço que eu tenha de empreender para isso. Mas, uma vez saciadas as necessidades básicas desse corpinho, o bucho cheio, um documentário passando na Netflix, eu de banho tomado na frente do ventilador, posso até me dar ao luxo de perguntar: o que é que importa? Spoiler! A minha resposta sincera sobre o que eu penso é que a vida não tem sentido algum. Minha amiga perguntou para uma pessoa com fortes tendências nihilistas. E foi isso que eu disse a ela. Mas, nihilismo? O nihilismo é uma corrente filosófica, ou uma crença, ou uma tendência, uma predisposição, uma maneira de ver e sentir que percebe a vida como sendo sem sentido objetivo, propósito ou valor intrínseco. O nihilismo postula que um único ser humano, ou mesmo toda a espécie humana, é insignificante, sem propósito e irrisória a ponto de não mudar em nada a totalidade da existência. Eita, meu Deusinho, chega, escorreu uma lágrima aqui. Bom, achar que a vida não tem sentido pode parecer algo sombrio, até mesmo impróprio ou pecaminoso. Blasfêmia. Mas eu mesmo tenho um problema muito prático com o nihilismo. Ele não resolve nada. Do que me adianta ou me serve acordar todo dia e nada fazer sentido? Qual é a minha motivação para viver, para trabalhar, me cuidar? Então o que acontece é o seguinte: a partir do momento em que você acha que nada tem sentido algum, você tem duas opções: descambar para a depressão ou seguir o caminho da autocriação, da autodefinição, onde você cria o seu sentido. Eu vivo oscilando entre essas duas opções e estou sempre buscando sentidos que me permitam caminhar um pouco mais. Então eu vou lá, encontro um sentido, ótimo, tudo certo. Mais à frente, minhas tendências nihilistas tomam conta de mim e daí eu preciso descobrir um novo sentido ou passar um tempinho deprimido até encontrar um sentido novamente. Estratégia vencedora, eu sei. Muito obrigado. Meu objetivo nesse episódio e nos 2 episódios que virão é compartilhar algumas ideias sobre significado ou sentido que eu encontrei ao longo da vida e que me ajudaram em algum momento. A ideia que vou trazer nesse episódio é da School of Life, que nos diz que é normal termos uma crise de significado em um ou outro momento das nossas vidas. Traz ferramentas para identificá-la e também propõe uma solução. E quais são os sintomas dessa crise? Bom, os sintomas surgem em frases como: o que eu faço não tem sentido,
Eu não estou contribuindo para nada. Eu vivo num mundo cuja lógica eu não entendo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar com isso é identificar a lógica narrativa por trás da existência da nossa espécie. Ou seja, qual é o enredo que rege a história desse bicho que a gente chama de homem? A narrativa da humanidade envolve 4 objetivos gerais. O primeiro objetivo é continuar a espécie. A gente se reproduz, ponto. Todo mundo faz, todo mundo aprende a fazer, nem todo mundo deveria. O segundo objetivo é dominarmos as nossas mentes, entendermos a nós mesmos. O terceiro objetivo é dominar o nosso ambiente, aumentar o nosso controle sobre ele através de conhecimento e de controle de recursos. O quarto objetivo é aumentar nossa satisfação. O objetivo de continuar a espécie explica a paternidade, o cortejo e o amor. Dominarmos as nossas mentes explica a filosofia, a psicologia, a educação, os meios de comunicação. Dominar o nosso ambiente explica negócios, defesa, ciência, arquitetura, armazenamento de recursos e de capital. E aumentar a nossa satisfação explica a religião, a cultura e a arte. Identificados os 4 objetivos, continuar a espécie, dominar a mente, dominar o ambiente e aumentar a satisfação, em seguida precisamos identificar nosso papel individual nessa história, e logo vamos perceber algumas coisas. Mesmo os homens e mulheres mais importantes da nossa história, individualmente, alteraram ou contribuíram muito pouco para esses 4 objetivos gerais. Percebemos que medir a nossa contribuição individual leva a nos sentirmos derrotados, e não deveríamos fazer isso. Percebemos que somos atores temporários de uma espécie, a humanidade, e essa humanidade possui interesses coletivos. Por exemplo, a gente não lembra de nenhum nobre europeu do século XIV, a gente não lembra de nenhum humano do século XI, nada se destaca no século IX inteiro. E o mesmo vai acontecer com a gente. Olhando para trás e antecipando o futuro, pouco do que a gente faz tem algum impacto nos objetivos da humanidade. Talvez a gente colete alguns recursos, entendamos alguns jogos da mente, tenhamos filhos, que terão filhos, aliviaremos o sofrimento de algumas pessoas, mas isso é tudo. E a grande sacada está aqui. É por isso que não deveríamos nos avaliar individualmente, mas sim nos avaliar de acordo com o fluxo do que a humanidade está vivendo. Porque buscamos um propósito, mas nenhum de nós individualmente fará nenhuma grande contribuição para o significado da espécie. Aquilo que chamamos de depressão, por exemplo, pode ser interpretado como não sentir-se parte de um dos 4 objetivos gerais. É não conseguir estabelecer suas próprias coordenadas no mapa de significado da humanidade. E qual é a solução, então? Simples. Podemos fazer as pazes com o orgulho de pertencer à nossa espécie e nos reconciliar com nossa pequenez individual no esquema maior das coisas. O que nos ajuda é pensarmos que existe uma conexão entre o que estamos fazendo agora e a história maior da humanidade. Portanto, se hoje você ganhou algum dinheiro, isso está conectado com a tentativa de dominar o ambiente. Se hoje você cuidou de alguma criança, você terá aprofundado, de um modo pequeno, a sobrevivência da espécie. Se hoje você ensinou algo para alguém, você terá continuado nossa tentativa de entender a condição humana. Se hoje você arrumou a casa, escovou os dentes, lavou a louça, você contribuiu para que a vida seja um pouco menos aleatória e um pouco menos propensa a acidentes. A conclusão é que, se olharmos de forma correta, tudo pode estar conectado. De alguma forma, estamos ajudando a continuar e aprimorar o projeto da nossa espécie, ainda que não tenhamos nenhuma resposta para os mistérios mais profundos do existir.
Precisamos apenas nos tornarmos mais hábeis em trazer a ideia de significado à frente do palco, ao invés de a deixarmos esquecida num canto qualquer, pronta para nos assustar quando a gente não está esperando. A gente precisa narrar ativamente o nosso significado individual em relação ao significado de toda uma espécie. Por hoje é isso. Eu já tenho bastante o que refletir por aqui. No próximo episódio eu vou falar sobre alegre desespero, a ideia que mais me ajudou a ficar bem nesse universo caótico. Obrigado por me ouvir, fique bem, fique forte, até a próxima.